Fala, companheirada. O Podcaça iniciando mais um ano de muita luta pelo direito à educação. É isso aí. E hoje, o prazer, a honra de estar recebendo aqui o professor Valdec Carneiro, ex-deputado estadual, professor titular da educação da UF, coordenador-geral do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro e criador do Fórum, criador e coordenador do Fórum Nacional de Gestão Democrática da Educação, professor Jorge Najar. Professor, seja bem-vindo aqui à nossa mesa. André, que legal. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço o convite de participar aqui do Podcaça, esse podcast que está ficando bem conhecido, bem Graças badalado, a vocês. né? Graças ao conteúdo, né, que se discute aqui, a você. E é uma honra muito grande, porque a gente sabe que é um podcast em defesa da educação, né? Principalmente da educação pública. Notadamente. Né? Vamos lá, Valdec. Hoje a gente pretende discutir um pouquinho o papel dos fóruns de educação. Ah, certo. Fórum Nacional, Fórum Estadual, os municipais. Lembrando que o Fórum Nacional de Educação é uma conquista dos movimentos organizados da sociedade civil que lutam também pelo direito à educação. Claro. Criado em 2010 através de uma portaria do MEC, não é isso? Implementado efetivamente a partir de 2014, com a lei que cria o Plano Nacional de Educação, se eu não estiver enganada. E os objetivos do Fórum Nacional são, os objetivos principais, né, seriam oficializar o controle social pela sociedade civil dentro da perspectiva da gestão democrática, monitorar e avaliar a execução das metas do Plano Nacional, planejar e coordenar as conferências nacionais de educação, promover a articulação com os fóruns estaduais, distritais, municipais de educação e fortalecer a rede de acompanhamento e implementação dos projetos de lei e das deliberações acerca da educação. Foi o que eu consegui resumir da importância do Fórum Nacional de Educação. E nós entendemos que, nós do Podcast entendemos que a institucionalização dos fóruns de educação é essencial, não só para garantir a própria continuidade dos fóruns, né, e da sua formulação, mas efetivamente garantir o direito à educação, o direito, garantir políticas públicas de educação que gerem qualidade, acessibilidade e permanência para a educação pública. Em função disso, Valdec, agora em 2025, nós temos um grande desafio, que é a construção do Plano Nacional de Educação, seguindo as deliberações do relatório final da CONAI, certo? De preferência. Mas que também, trazendo aqui para o nosso espaço, para o Rio de Janeiro, a gente vai colocar para funcionar o Fórum Estadual de Educação do Rio, que também precisa ter garantido a sua organização, a sua funcionabilidade. Nesse sentido, o que precisa, né? Como é que o Fórum Estadual se organiza e para ele exercer o seu papel, para ele funcionar como fórum, né? Que vai lutar para estabelecer políticas públicas de qualidade da educação, o que a gente precisa nesse Fórum Estadual? Eu acho que também vale a pena recuperar um pouco uma história que você conhece bem, que é a história, digamos assim, de como surgem e se fortalecem essas instâncias que nós chamamos de fórum de educação, tanto nacional quanto dos estaduais, distrital e municipais. Eu acho que na história recente o marco principal é o processo constituinte. Veja você, né? É no processo constituinte, né? Nós estamos falando aí da segunda metade dos anos 80, quando o Brasil sai daquela longa noite de repressão, de arbítrio e ditadura, né? Para, digamos assim, estabelecer uma nova pactuação, né? Com a democracia. E o grande símbolo disso é a Constituição de 88. Nesse processo, as entidades da sociedade civil, do campo da educação, seja do campo sindical, seja do campo estudantil, seja do campo acadêmico, elas se articularam em torno de quê? De um fórum, do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na Assembleia Nacional Constituinte. Este fórum era o principal interlocutor do campo da educação, né, no diálogo com os deputados e senadoras e deputadas constituintes, né? Sobretudo na primeira fase da Constituinte, que foi a fase mais democrática das subcomissões, eram 24 subcomissões em que a sociedade civil
tinha assento nas sessões e tinha direito à voz ao lado dos constituintes, não votava, mas debatia, confrontava posições, apresentava argumentos, enfim, foi o momento mais lindo da Assembleia Nacional Constituinte. E o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na Constituinte era uma das entidades mais participativas, mais atuantes. Então, depois, quando a Constituição foi promulgada em 88, 5 de outubro, e aí o debate educacional passa a ser o debate da LDB, né, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública continuou existindo e funcionando, agora atuando no debate da LDB. Quando o Brasil, por causa da Constituição, né, que fixou, como você sabe, no artigo 214, esse mandamento sobre a elaboração do Plano Nacional de Educação, veio a LDB, que reforçou isso, estava lá na Constituição, a LDB reforçou, mas o governo Fernando Henrique Cardoso se fingiu de morto. Nada fez. O que foi acontecendo? De novo, a sociedade civil se organizou novamente, já com a experiência acumulada do processo constituinte, do processo da LDB, e fez 2 grandes congressos, né? Os CONEDs, você se lembra dos CONEDs? Lembro. Dos Congressos Nacionais de Educação, em Belo Horizonte. E o de 97 aprovou uma proposta de Plano Nacional de Educação. Eu lembro, desculpa te cortar. Pois não, por favor. Eu entrei na rede estadual em 94 e em 97... no calor da hora. Em 97 eu entrei para a direção do CEP. Olha aí. E aí eu já peguei em 95, já sindicalizada, essa discussão dentro do CEP. O CEP estava lá, o CEP integrava o fórum. Exatamente. Né? CNTE integrava o fórum, Isso. Enfim. Então aí, em Belo Horizonte, 97... No CONED, nós aprovamos uma proposta de Plano Nacional de Educação que chegou ao Congresso e foi protocolado por parceria com o deputado de São Paulo, que foi muito parceiro naquele momento, que é o Ivan Valente. Né? Ivan Valente protocolou o projeto de lei, que era o projeto aprovado no CONED de 97 em Belo Horizonte, deu entrada formalmente na Câmara. E aí o governo Fernando Henrique Cardoso foi surpreendido. Né? O governo que não tinha feito nada até então, de repente constatou, tem um projeto de Plano Nacional de Educação no Congresso. O que fez o governo FHC? No dia seguinte, tirou da gaveta, sabe-se lá de onde, como, um projeto de plano e protocolou também. Então ficaram 2 projetos de lei sobre o Plano Nacional de Educação tramitando na Câmara e caiu nas mãos de um relator muito conservador. Nelson Marquesan relatou o plano, claro, dando precedência à proposta do governo e ignorando a proposta da sociedade civil. Então, o que isso tem a ver com o debate atual do Fórum? Porque significa o seguinte: o primeiro Plano Nacional de Educação, sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, né, de matriz neoliberal, neoconservadora, aliás, foi o governo que estruturou a agenda neoliberal no Brasil, ele surgiu, esse plano, na negação da participação dos movimentos sociais, ou seja, rejeitando, né, a organização da sociedade civil através dos CONEDs, rejeitando. O que faz o governo Lula, né, quando chega o momento de cuidar do Plano Nacional de Educação, que é o atual, né, que deveria ter sido de 11 a 20, mas o governo Lula atrasou, não é? Mas o que faz o governo Lula de muito positivo? Na contramão do FHC, o governo Lula incentivou os processos participativos na elaboração do plano. E aí surgiram os movimentos da Conferência Nacional de Educação, CONAE, a primeira em 2010, não é? E nessa esteira, o Ministério da Educação criou, por uma portaria ministerial, como você falou, o Fórum Nacional de Educação. Porque o governo não só incentivou os processos participativos, Andréia, como também entendeu que a coordenação desse processo participativo, com vista à elaboração do plano, não era uma ação meramente governamental, era do Estado brasileiro. Então a sociedade civil tinha que entrar também como protagonista, claro que o governo participando. Então daí surgem as conferências e surge o Fórum, né, numa portaria de 2010, e depois o Fórum é fortalecido, como você falou, na lei de 2014, na 13.005, que é a lei do plano, que faz menção ao Fórum. O Fórum atribui competências ao Fórum, competências de Estado, né? O Fórum Nacional de Educação tem competência de Estado. É ele, não é o governo federal, não é o Ministério da Educação. É o Fórum Nacional de Educação responsável pela coordenação de todo o processo participativo para a elaboração do Plano Nacional de Educação. Mais do que isso, na lei também consta que a missão do Fórum, outra missão de Estado, é monitorar as políticas públicas para saber
se as políticas de educação que estão sendo implementadas estão em sintonia com o plano, porque também tem isso, né? De que adianta você ter um plano nacional de educação, ou um plano estadual, ou um plano municipal, se as políticas setoriais de educação que vão ser implementadas pelos governos não tem referência no plano? Então, justamente, o papel do fórum também é esse, é não só coordenar o processo participativo para a elaboração do plano, como também fazer o monitoramento permanente, contínuo, das políticas de alfabetização, de financiamento, de valorização do magistério, de currículo, e tudo que seja, para saber se essas políticas setoriais de educação estão confluindo, né, indo ao encontro, e não de encontro, indo ao encontro do Plano Nacional de Educação. Então, depois dessa aula, eu realmente não lembrava desse detalhe da Constituição. Foi muito importante. Eu lembro que essa é a matriz. Exatamente, eu não lembrava. Eu lembro que eu participei de alguns movimentos, inclusive de educação, pró-CUT, pró-PT, pró-Constituição, 86, como ex-aluna do Colégio Estadual Heitor Lira, eu tinha terminado... Salve, na Penha. Eu tinha terminado, eu sou suburbana, eu tinha terminado o curso de formação de professores em 83, 82, e fazia adicional, e logo depois, em 86, teve uma greve grande, que acho que foi a greve do Moreira, a famosa greve das bombas do Moreira, e aí a gente criou uma associação de ex-aluno no Colégio Estadual Heitor Lira. Eu e mais duas companheiras formamos uma associação, e a partir dali a gente começou a participar efetivamente do movimento de greve da rede estadual naquele momento, e também desses movimentos, pró-CUT, pró-PT, pró-PT na Leopoldina, pró-CUT na Leopoldina, os núcleos, né, de movimento dos sindicatos. Na época eu atuava no Simpro, eu era já da rede privada. Diante disso que você colocou, dos desafios, né, das limitações e das delimitações de atividade, de função do Fórum Nacional, da necessidade desse fórum funcionar, né, das prerrogativas do Fórum Nacional, a gente tem o Fórum Estadual, que você hoje é o coordenador, né, e geral desse fórum, e ele, como você colocou, ele também desempenha um papel fundamental na defesa das políticas educacionais. Sendo um dos objetivos do Fórum Estadual a garantia da elaboração dos planos municipais para que as políticas educacionais formuladas elas venham a ser verdadeiramente democráticas e inclusivas, né? Inclusivas no sentido de incluir a sociedade nesses debates, garantir, né, a inclusão da sociedade, todas as nuances da educação ali representadas. Mas o Rio ainda não tem um plano estadual, né? Desde 2010, 2011, isso foi protelado, chegou em 2014 o Plano Nacional, e o Plano Estadual, e eu lembro que eu estava na Alerj naquele momento, num mandato que eu fazia assessoria, e a discussão do Plano Estadual não foi adiante, ele foi arquivado, né? Não sei se é mais ou menos essa ainda a minha lembrança, mas como é que está, nesse atual cenário político nacional, estadual, municipal, que a gente está vivendo no Brasil, né? Como é que esse cenário pode interferir, estabelecer limite para a construção desses planos, do plano nacional, do plano estadual aqui no Rio, dos planos municipais? Nos 92 municípios, acredito que a gente consiga até avançar muito no interior do estado, mas não acredito, ou talvez seja muito difícil alcançar um plano municipal em todos os 92, seria o ideal, né, nos 92 municípios. Como é que os estados e os municípios eles devem se organizar, mobilizar a sociedade para viabilizar as políticas educacionais de qualidade, evitar retrocessos? E, além disso, é bom que se diga, então, nosso fórum aqui, nós estamos falando de um fórum criado há 13 anos. É bom lembrar, né, que essa cultura colegiada no Brasil, participativa, ela não faz parte das nossas tradições. Bem ao contrário, né? Nós estamos num país de tradição autoritária, mandonista, né? Escravocrata, misógina, enfim, então, patriarcal. Nesse sentido, as instâncias colegiadas, ou seja, que funcionam não, digamos assim, com base na conduta de um dirigente máximo, enfim, mas que se organizam de maneira coletiva, elas têm mais dificuldade de serem assimiladas na sociedade, mais ainda quando elas são recentes. Então, quero ressaltar que a missão dos fóruns, né,
se torna ainda mais dificultosa em face desse quadro, né, na sociedade de pouca assimilação, né, dessa forma de exercer o poder, essa forma compartilhada de exercer o poder. Entendeu? Eu ia te perguntar, eu ia seguir... desculpa. Não, só para completar a ideia. E aí, nesse sentido, o Fórum do Rio tem 13 anos de existência. Eu considero que nos últimos anos ele teve um destaque maior, não é? Em função de um trabalho coletivo feito pela coordenação colegiada do Fórum que me antecedeu, sobretudo nesse intervalo de tempo de 2021 a 2025, não apenas a figura da professora Malvina Tuttman, que é uma grande educadora brasileira atuante aqui no Rio de Janeiro, mas do conjunto de integrantes do Fórum que tocaram o Fórum, né, nesses 4 anos, mas, sobretudo, teve um marco importante, entre outros, que foi o marco da preparação do Estado do Rio de Janeiro para participar da CONAI 2024 agora em Brasília. O Rio de Janeiro fez um papel muito bonito, não é? Mobilizou de maneira muito articulada os seus municípios. Dos 92 municípios, 88 delegações municipais se fizeram presentes em Brasília. Isso não é pouca coisa. Mesmo municípios, muitos desses 88, sem ter fórum municipal ainda constituído, mas houve uma mobilização específica para a CONAI. Então, onde que eu quero chegar? Eu acho que o grande desafio da gente aqui, primeiro, é manter esse espírito colegiado, né? Porque, embora eu tenha esse título de coordenação geral, mas tem uma coordenação integrada por 8 membros, não é? Gente do maior valor, com experiência na educação básica, na educação superior, na pesquisa, na gestão, nos movimentos sociais. Então, isso é o que dá força ao Fórum, na minha opinião. E, além disso, o desafio de fazer com que essa cultura do planejamento participativo na educação se fortaleça, né? Nós, dos 92 municípios no Rio, nós temos, acho que cerca de 30 ou menos de 30 que tem fóruns, então é pouco menos de 1/3. Então, o desafio de plantar fóruns municipais de educação no Rio é um desafio muito grande, muitas vezes lutando contra a má vontade ou contra a oposição de governos locais, que não querem saber de estruturas participativas, não querem saber de estruturas colegiadas, porque essas estruturas participativas colegiadas se organizam melhor para reivindicar, se organizam melhor para disputar política, se organizam melhor para cobrar os governos. Então, muitos governos não querem, né? Nós sabemos que o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A maioria das nossas prefeituras, eleitas em 2024, tem matriz conservadora. Diferentes matrizes. Nem todas são bolsonaristas ou de extrema-direita, não é isso que eu estou dizendo, mas tem matriz conservadora. O que quer dizer que não são muito propensas a lidar com essa cultura da participação, do coletivismo e tudo mais. Então, era exatamente isso que eu queria abordar com você. Na questão da participação, de coletivizar essas discussões, de implementar essas discussões o mais democraticamente possível, coletiva e democraticamente possível, até eu, que sou militante, né, de esquerda há muitos anos, venho de uma formação também sindical, da luta pelo direito à educação, vem também ali a questão sindical, né? Eu nunca percebi, nos meus 30 anos de magistério, e tenho certeza que muitos profissionais de educação, muitos pais, muitos responsáveis de alunos do ensino, da educação básica e do ensino superior, grande parte desse contingente, desse coletivo todo, né, dessa comunidade escolar como um todo, eu nunca vi, assim, eu acho que eles desconhecem a existência dos fóruns. Isso não é para mim, não é uma existência pacificada, no sentido de que existe, todo mundo conhece e optam por participar dos fóruns ou não participar, ignorar. Eu acho que eles não conhecem. Acho que há uma falta de conhecimento da existência desses fóruns para que favoreça, inclusive, a participação popular, claro, né? O engajamento, claro, a mobilização dessas comunidades. É como se, para mim, estou falando agora como uma pessoa distante da organização dos fóruns, é como se, na letra da lei, isso fosse muito bem pensado e elaborado, o movimento, como você resgata, de 88 para cá, né, do pró-Constituição para cá, pré-Constituição para cá. É uma coisa muito bonita, né? Eu fiquei assim pensando no que lembrando enquanto você falava, né? Tentando lembrar da minha memória aqui desses movimentos. Mas eles não são, ainda hoje, totalmente popularizados, democratizados, até por conta dos governos do interior, né? Muitas vezes eles têm
ou acham que vão ter o seu papel, o seu poder ameaçado diante de uma mobilização democrática e popular verdadeiramente coletiva. Né? Eu acho que é um afastamento da existência dos fóruns, do fórum estadual e dos fóruns municipais, do seu verdadeiro sentido e objetivo, que é discutir coletivamente um projeto de educação, né, para chegar nos fóruns, no fórum municipal, chegar nos fóruns estaduais, chegar no fórum nacional e elaborar ali, né, o nosso sistema nacional de educação, as linhas do Plano Nacional de Educação. Eu acho que é uma grande dificuldade hoje entre o que a legislação propõe e oferece como garantia de direito e a participação democrática da comunidade escolar como um todo. Por que você acha que... Posso estar errada, mas se eu tiver com alguma razão, por que você acha que isso acontece? Essas estratégias, quais as estratégias podem ser adotadas daqui por diante, exatamente para melhorar a comunicação com as comunidades escolares, para ampliar e fortalecer a participação das comunidades escolares, exatamente, fortalecer a participação social exatamente na organização dos fóruns e dos planos de educação? Então, eu vou falar, então, primeiro das razões que explicam esse fenômeno que você mencionou aí, né? Do desconhecimento dos fóruns, enfim, a sua pouca assimilação ainda pela sociedade, conhecimento mesmo, e depois algumas estratégias que podem ser desencadeadas, né? No primeiro aspecto, eu queria retomar o que eu estava falando. Então, acho que tem vários fatores. Tem, primeiro, essa marca da nossa sociedade, né? Que não é muito afeita a processos participativos, a cultura democrática ainda é muito deficitária no Brasil. Aliás, a gente acabou de ter, recentemente, uma denúncia do Ministério Público Federal contra 34 pessoas, entre elas um ex-presidente da República, e entre os crimes pelos quais são acusados, é o crime de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, esse é um exemplo, né? A intentona de 8 de janeiro de 23 revela. Então, são exemplos que mostram a fragilidade da democracia entre nós. Isso explica porque essas estruturas, que são marcadas pelos processos participativos, pelos processos coletivos, são ainda pouco assimiladas pela sociedade. Segundo, no caso dos fóruns, é bom considerar que é uma experiência histórica muito recente, não é? Nós estamos falando de um Fórum Nacional que foi criado há apenas 15 anos, não é? E de fóruns estaduais foram criados nos últimos 10, 11, 12 anos, 13 no caso do Rio de Janeiro, vai fazer 13. Então, do ponto de vista do tempo histórico, é muito pouco ainda. Pouco, até para se formar uma cultura. Exatamente. Né, tem uma terceira coisa, né? Porque eu sempre ouvi essa frase que achei muito interessante guardar, é assim, quem dá missão dá meios. Quem dá missão, dá meios. Ó, você tem uma missão, você tem que ter os meios para cumpri-la. Então, é muito bonito ver que a lei do Plano Nacional de Educação, a 13.005 de 2014, deu atribuições, deu competências de Estado ao Fórum Nacional de Educação. Muito bonito. Mas por que ela não assegurou meios para o Fórum Nacional de Educação cumpri-la? Onde estão as fontes orçamentárias para lastrear a atividade do Fórum Nacional de Educação para cumprir as elevadas missões de Estado que a lei federal atribuiu a ele? Onde estão os recursos que as secretarias de educação devem assegurar para prover o funcionamento dos fóruns estaduais de educação? Porque assim como os conselhos, os fóruns não são repartições governamentais, não integram a estrutura governamental, não fazem parte do organograma da secretaria. A secretaria cabe apenas, tanto no caso do conselho quanto no caso dos fóruns, prover o seu funcionamento. Isso também acontece com muitíssima dificuldade. Isso também complica o funcionamento dos fóruns no cotidiano. Tem um projeto de lei tramitando no Congresso do senador Flávio Arnes, do Paraná, que propõe a instituição do Sistema Nacional de Educação, e um projeto de lei da própria Tereza Leitão, que disciplina a gestão democrática da educação, que é um princípio constitucional, então ela regulamenta por lei a gestão democrática da educação. Tanto num projeto quanto no outro, cabem emendas que falem do Fórum Nacional de Educação e, sobretudo, garantam recursos, né, para que o Fórum não dependa de ninguém, não é? Tem uma orçamentação que lhe permita planejar um conjunto de ações ao longo de um ano. Então, essa é uma estratégia muito importante. Eu diria que é a mais importante, que os fóruns de educação saiam dessa situação de limbo em que se encontram. Eu pretendo que o Fórum Estadual de Educação use o mecanismo de audiências populares de educação
para debater com o Estado, debater pelo Estado, temas importantes da vida real de quem está vivendo a educação no Rio de Janeiro. A gente precisa também ir ao encontro de onde tem as lutas, as demandas e os problemas relacionados ao cumprimento ou ao descumprimento das políticas educacionais. Nessa questão do financiamento para os fóruns, uma política de financiamento para os fóruns, é uma real necessidade para a interiorização desses fóruns. Porque tem também isso que você falou, né? Tem muita... O que mais tem é lei no Brasil, né? Quando a gente vai, você que já foi deputado sabe disso, a gente vai no parlamento, numa sessão, segunda, terça ou quarta, o que mais é votado lei ali. Mas muitas leis que não prevêem exatamente a sua execução, a sua própria execução, ou o orçamento para que ela seja executada, né? Eu acho que a gente tem que... Como é que você avalia que os estados, os municípios, podem garantir recursos suficientes, estou falando de governos, né? Tanto no nível nacional, no nível estadual e municipais, né? Como é que a gente vai arrancar recursos, garantir recursos suficientes para viabilizar o funcionamento do Fórum Estadual, dos fóruns municipais, a interiorização do Fórum Estadual nos municípios? Porque quando você fala assim, 88 municípios tiveram o seu fórum municipal, participaram, né, da CONAI, tiveram seu fórum municipal. Eu acho o máximo, eu acho fantástico. Eu comecei dizendo que eu desconhecia, né, o funcionamento do fórum no interior, dos fóruns municipais nos 92 municípios. Mas essa participação, para mim, o financiamento dos fóruns, a interiorização desses fóruns e a participação cada vez mais popular, coletiva e democrática das comunidades escolares, principalmente, elas estão muito ligadas. É impossível o fórum chegar no interior, no município, se não tiver uma estrutura básica garantida para o coordenador, para a coletiva, né, que organiza, que dirige o fórum, e dentro dos próprios municípios. Porque o que tem muitas vezes é boicote. Né? Boicote. Prefeituras, governo estadual, SEDUC, secretarias municipais, elas boicotam a participação popular em muitos dos movimentos que são de luta pela garantia da educação, pelo direito à educação. Né? Um profissional, quando faz greve de educação por melhoria salarial, por melhoria de condições de trabalho, é, no mínimo, descontado para ficar por aí, né? Fica sem salário, o que aconteceu agora no município do Rio de Janeiro. Né? Nossos companheiros começaram o ano devendo, entrando cada vez mais no consignado, porque não foram descontados por um direito, por exercer o direito de greve. Então, eu acredito que, nesse ponto especificamente de levar o fórum para o interior, como você colocou, tem a questão, acho que um dificultador é a questão do financiamento. Ela é muito importante. Né? Não sei se ela é fundamental, mas ela é muito importante, porque ela tem que se aproximar da galera no chão da escola. Isso me preocupa muito, sabe? Levar para o interior das escolas. Eu sempre falo sobre o chão da escola, porque eu quero sempre ser vista como uma professora de chão de escola. Né? Eu acho que isso me preocupa. Né? Como é que a gente pode viabilizar essas políticas? Como é que o Fórum Estadual de Educação, ou como é que você, enquanto coordenador, está pensando? Como é que a gente pode viabilizar essas políticas? É através da pressão em cima dos governos? Governo estadual, SEDUC, que inclusive faz parte do Fórum Estadual, né? Tem assento na coletiva, diretiva, na coordenação do Fórum. Né? Então é isso. Como é que a gente pode viabilizar recursos suficientes? Como é que a gente pode conseguir recursos suficientes para viabilizar a operação do Fórum, das demandas, das tarefas do Fórum Estadual e, consequentemente, dos municípios? Então, primeiro eu queria aproveitar para voltar a um ponto, André, que a gente conversou agora há pouco, sobre a situação, eu diria, sui generis do Rio de Janeiro. Como eu repito em vários lugares, definitivamente o Rio de Janeiro não é para amadores. Né? Não é para amadores. Né? O Rio de Janeiro hoje é o único estado brasileiro que não tem um plano estadual de educação em vigor por lei. Né? O que não quer dizer que não tenha havido um esforço importante da sociedade civil, dos movimentos sociais da educação, porque houve um congresso de educação do Rio de Janeiro em 2019, eu participei dele, e esse congresso, ao longo de cerca de uma semana, debateu e aprovou uma proposta de plano estadual de educação, isto em 2019. De lá para cá,
muitas coisas aconteceram no Rio de Janeiro, né? O secretário de Educação dessa época foi preso, inclusive, né? O governador sofreu impeachment, foi deposto, depois de passar por um processo no Tribunal Especial Misto. Aliás, onde eu fui relator, inclusive, do processo de impeachment dele nesse tribunal. Enfim, então, e o governador do estado atual, Cláudio Castro, mandou para a Assembleia a proposta do Plano Estadual de Educação, esse do Congresso de 19, só em setembro de 22, não é? Já terminando a legislatura. E, salvo engano de minha parte, no biênio 23-24, a Assembleia nem tocou nesse assunto, né? Então, o que a gente tem no Rio de Janeiro? Um Estado sem plano, e sem plano, o que significa? O papel do fórum fica muito limitado, porque ele vai monitorar as políticas setoriais com referência no quê? Na minha opinião, a nossa referência tem que ser, na ausência do Plano Estadual de Educação, o Plano Nacional de Educação em vigor. Com certeza. Né? É a nossa referência, entendeu? Mas para os municípios também, tem muitos que estão retomando agora os processos de elaboração ou de revisão dos seus planos municipais de educação, também não tem um plano estadual como referência. E não é a primeira vez que acontece com o Rio de Janeiro, né? Quando do primeiro Plano Nacional de Educação pós-Constituição, foi de 2001 a 2010, o Rio de Janeiro passou 9 anos sem plano. Veio a ter um plano em 2009, mesmo assim por iniciativa da Assembleia Legislativa, em parceria com algumas intelectuais do campo da educação aqui no Rio. Na impossibilidade de citar todo mundo, eu cito a professora Janaína Menezes, da Unirio, que foi uma das professoras que, na época, ajudaram a sistematizar uma proposta de plano estadual de educação, que o Rio aprovou, né? Mas sem que o Poder Executivo tivesse, digamos assim, protagonismo, né? E esse plano durou 10 anos, expirou em 19, e nós estamos já, portanto, há 6 anos sem o plano. Então, o Rio ficou 9 anos sem plano, quando da vigência do primeiro plano pós-Constituição, e agora já estamos há 6 anos, e mesmo assim, porque o Plano Nacional de Educação teve a vigência prorrogada, porque se não tivesse sido prorrogado, teria acabado a vigência do Plano Nacional de Educação, porque a vigência original era junho de 24, e o Estado do Rio de Janeiro, né, nada. Então, assim, esse é um primeiro aspecto que eu queria destacar. Sobre a questão que você levanta, do financiamento, eu repito aqui, eu acho que para os fóruns de educação no Brasil todo, para o Fórum Nacional, para os fóruns estaduais, para os fóruns municipais que têm existência formal, isso é o mais importante, né? Porque é isso que garante, eu diria, a perenidade da ação desses fóruns. Isso não é momentâneo, isso não é episódico, não é eventual. É uma instância do Estado brasileiro, é uma instância bipartite. Por que é bipartite? Porque na composição do fórum estão tanto o poder público, quanto a sociedade civil. Mas as missões do fórum, repito aqui, são missões do Estado brasileiro, né? Então é preciso que haja uma linha de financiamento. Porque eu tenho hipóteses, né? Como eu falei para você agora há pouco, eu vou trabalhar em cima desses 2 projetos de lei que estão tramitando no Senado. A senadora Tereza Leitão me solicitou essa ajuda e eu vou dar, né, para ver se a gente consegue oferecer alguma emenda, tanto no projeto do senador Flávio Arnes, quanto no projeto da própria senadora Tereza Leitão, para ver se a gente, na tramitação, consegue incluir ali 1 ou 2 artigos que garantam, né, a estrutura do fórum. Mas, por exemplo, no caso do Fórum Nacional, nós sabemos que planejamento e desenvolvimento são ações muito coordenadas, muito articuladas. Então, não teria nada demais prever na legislação educacional brasileira uma rubrica dentro do Fórum Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE, para custear o funcionamento do Fórum Nacional de Educação. Nos estados e nos municípios, quais são as principais fontes de receita na educação dos estados e municípios? A fonte do Tesouro, evidentemente, a fonte do Fundeb e a fonte do salário e educação, né? A fonte do salário e educação, dessas 3, é que não permite gastos com pessoal. Com o Fundeb você paga a folha de pessoal e com a fonte do Tesouro também. Então, já que a fonte do salário e educação não permite gastos com pessoal, a gente podia talvez pegar um percentual, né, uma parcela do salário e educação dos municípios e dos estados para custear o funcionamento dos fóruns. Então, a gente precisa definir isso. Tem que ser por lei. Não pode ser uma conversa entre né, informal, não pode ser um compromisso apalavrado, tem que ser mais do que isso, mas isso é muito importante. Eu diria que nesse próximo ciclo, né, eu acho que inclusive a lei do novo Plano Nacional de Educação também poderia mencionar isso de maneira mais textual, não só continuar mencionando as atribuições que cabem, as competências que cabem ao Fórum de Educação, mas textualmente mencionar a necessidade de que o Estado, nas suas diferentes esferas, garanta recursos para o funcionamento dos fóruns. E, por último,
Andréia, eu queria aproveitar para dizer o seguinte, no caso do Rio de Janeiro, aproveitando para me dirigir a quem nos acompanha e não conhece ainda o Fórum Estadual de Educação, o Fórum tem, como a Andréia mencionou, uma coordenação colegiada, né? São 8 membros na coordenação colegiada, sendo 5 da sociedade civil e 5 do poder público, no caso da própria Secretaria de Estado de Educação, né? Desses 8 membros, 5 são titulares e 3 são suplentes, e entre os titulares nós temos 3 da sociedade civil e 2 do Poder Público, da SEDUC, e entre os suplentes, são 3 suplentes, 2 da sociedade civil e 1 da SEDUC, porque tem essa lógica também, a sociedade civil precisa protagonizar. Outra coisa que é importante, o Fórum tem 2 comissões permanentes na sua estrutura. Uma comissão de acompanhamento de políticas públicas e uma comissão de acompanhamento dos fóruns municipais. E é muito importante que essas comissões também tenham meios, porque como é que a comissão vai acompanhar o andamento dos fóruns municipais, André? Se ela não vai aos municípios, ela precisa se deslocar até os municípios. Eu vou me despedir, Valdec, concordando com você mais uma vez. Eu acho que o Rio de Janeiro ele está numa posição, num lugar, né, muito obscuro em termos de garantias do direito à educação. A gente tem hoje um parlamento, uma Assembleia Legislativa nada favorável, que a gente continue, nada favorável à escola pública e aos seus profissionais, ao contrário, né? A privatização da escola pública ela tem se dado de forma avassaladora e muito rápida, célere, no Brasil inteiro. Eu acho que o Plano Nacional de Educação ele tem um desafio maior nesse momento, e eu espero que até 2025, final desse ano de 2025, a gente dê conta, os fóruns, né, consigam dar conta da construção desse plano, que é garantir verdadeiramente o direito à educação. Está em risco o direito à educação no Brasil, você sabe disso, né? Você que já foi parlamentar, que ocupa a coordenação do fórum nesse momento, mas que já foi gestor, né, inclusive em Niterói, um bom gestor, bem avaliado. É isso, eu acho que muito ainda tem que se avançar no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro, em termos de garantia do direito à educação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que com você, professor Valdec Carneiro, dando continuidade aos avanços do Fórum Estadual, que foi brilhantemente também coordenado pela professora Malvina, nós vamos avançar na conquista desse direito à educação para todos os fluminenses. E contem com o Pó de Caça, nós queremos estar com vocês no interior, no que depender da gente, indo ao interior com vocês, ajudando a fazer essa discussão, cobrindo essa discussão, dando voz aos fóruns, ao Fórum Estadual, aos fóruns municipais, aos profissionais de educação, ajudando a mobilizar essas comunidades escolares no interior do Estado. A gente tem que resgatar tudo o que a gente perdeu nos anos de obscurantismo no Brasil, que é exatamente a luta pela democracia e, através dela, a luta pela gestão democrática, por uma inclusão, para dar voz de fato, né, às comunidades quilombolas, indígenas, a inclusão de pessoas com deficiência, aos LGBTs, né? Uma educação antirracista, uma educação laica. Civil, né? Eu acho que vocês têm um grande desafio pela frente, o Fórum Estadual. Contem com a gente, sempre. Obrigado, André. Eu subscrevo, né, essa sua manifestação, e eu queria aproveitar esse final de papo aqui para agradecer publicamente e nominalmente os companheiras que integram a coordenação colegiada do Fórum Estadual de Educação, a professora Fabiana Rodrigues, que é da Federal Rural e representa a Universidade Federal Rural no Fórum, a professora Silvina Martins, professora da UFRJ, que representa no Fórum a ANPAE, Associação Nacional de Política e Administração da Educação, o professor João Paulo Cabreira, da Rede Estadual de Educação, que representa a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a ABECS, enfim, o professor Diego Ferreira, a professora Luana Atanásio, a professora Denise Coretia, que são representantes da Secretaria de Educação no Fórum Estadual de Educação, e a professora Maria Eduarda Quiroga, a Duda Quiroga, que é representante da CNTE, professora também da Rede Pública e representante da CNTE,
da Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação no fórum. Então, é importante citar nominalmente, porque esse é o coletivo, né, que dirige o fórum e esse é o conjunto de pessoas que lideram essa entidade. Por último, eu queria dizer que eu tenho muita expectativa de contribuir, né, ao lado da coordenação colegiada para popularizar o fórum no Rio de Janeiro. Porque popularizar o fórum significa popularizar a cultura do planejamento participativo da educação, a cultura da gestão democrática da educação, a cultura de que a sociedade pode e deve ser protagonista na disputa dos conteúdos das políticas públicas, no caso específico nosso, da política pública de educação. Então, eu quero insistir nessa estratégia que eu vou compartilhar naturalmente com o fórum para ver se a gente pode aprimorar a ideia de nós criarmos espero que essa sigla fique conhecida no Rio de Janeiro, as APDEs, as audiências populares de defesa da educação, que o fórum pretende fazer, espalhadas pelo Estado, onde houver pauta, né, relacionada a uma política pública que está sendo descumprida, ou a uma política que esteja em gestação. A gente vai, né, debater, vai conversar, vai dialogar, e eu acho que com isso a gente vai dar uma contribuição. Não só para disputar o conteúdo das políticas públicas de educação, mas, sobretudo, insisto, para contribuir, para aculturar, né, a sociedade nessa lógica da participação coletiva, participativa, colegiada. Isso é muito importante, isso é um desafio para nós, né? Espero que a gente consiga. Vamos junto, estamos juntos. Bora. Obrigada, Valdec. Valeu.